Fala pessoal, beleza? Eu sou o Jorge e hoje eu vou falar para vocês sobre Particle Swarm Optimization, ou otimização por enxame de partículas, né? Como é conhecido no português aí. E então os tópicos dessa apresentação, eu vou dar um overview sobre o que é e como funciona o Particle Swarm Optimization. Depois eu vou mostrar para vocês como é a implementação dele, que é uma coisa bem simples mesmo, como vocês vão ver. Depois eu vou mostrar uma parte prática, onde eu vou mostrar um código aqui implementado em Python, que inclusive é o título que eu dei para a minha apresentação, que esse código foi retirado desse artigo aqui da internet. E por fim, dar uma conclusão aí rápida sobre essa técnica aí de otimização, né? Então o funcionamento do PSO é o seguinte: imagina que eu tenho aqui um lago, que vocês estão vendo na figura, e eu tenho Alice e Bob aqui, que estão dentro dos seus barquinhos e estão tentando descobrir onde é o ponto mais profundo desse lago. E para descobrir isso, eles têm duas ferramentas somente. Uma é o próprio barco deles, que tem uma âncora, e eles podem jogar essa âncora num determinado ponto que eles tiverem e fazer a aferição para ver quanto que é a profundidade daquele ponto que eles estão. E a outra ferramenta que eles têm é um celular que eles podem usar para se comunicar entre eles. Eles podem ligar, a Alice pode ligar para Bob e informar para Bob qual que é a melhor posição que ela já encontrou, né? Qual que é o ponto mais fundo do lago que ela já encontrou. Então eles definem o seguinte algoritmo para eles fazerem essa aferição, né? E o algoritmo é o seguinte: eles definem assim: toda vez que a Alice tiver um ponto mais profundo que Bob vai se locomover em direção a Alice. E toda vez que Bob estiver num ponto mais profundo que Alice vai se locomover em direção a Bob. Então, basicamente, nesse caso, eles começariam aqui e Alice está um pouquinho mais fundo que Bob aqui. Então, Bob iria se locomover em direção a Alice. E daí ele iria fazer uma nova medição. E no caso agora ele ficou aí numa posição onde ele pode fazer uma aferição e ele achou um ponto mais profundo desse lago, né? Então, Alice vai se locomover em direção a Bob agora. E como Bob continua num ponto mais profundo, Alice continua se movendo em direção a Bob. Até que Alice atinge aqui um ponto mais profundo do que Bob. E como a gente pode ver nesse caso aqui, esse ponto que ela atingiu agora é o ponto máximo já, né? O ponto mais profundo desse lago inteiro. Que é o que a gente chama aí de mínimo global do problema, né? Que é justamente o que eles estão tentando buscar, né? Então, o algoritmo continua rodando porque eles não sabem ainda que esse é o mínimo global. Eles não têm como eles saber se entre Alice e Bob aqui existe um ponto mais fundo do que o que Alice está no momento. Então, Bob precisa continuar ainda se locomovendo em direção a Alice até que eventualmente eles vão atingir o mesmo ponto aí. E daí eles podem concluir que aquele ponto que eles são é o mínimo global ali, né? Podem concluir de certa maneira, mas eles, com uma alta certeza, eles conseguem concluir isso. Então, o algoritmo de Particle Swarm Optimization é basicamente isso. Lógico que isso aqui é uma forma muito simples de se ver, mas no Particle Swarm Optimization, ao invés de barquinhos aqui, de 2 barquinhos no caso, a gente vai ter diversas partículas. E essas partículas podem representar, por exemplo, pássaros se locomovendo no espaço, ou então peixes se locomovendo dentro de um mar, por exemplo. E basicamente, imagina que eu tenho diversas partículas, e essas partículas têm posições no espaço de busca, e cada partícula se locomove em uma direção. E a posição dessa partícula pode ser definida por uma variável, por exemplo, x e k aqui, a posição da partícula i no momento k, e a velocidade da partícula pode ser representada pela variável v e k, que é tipo a velocidade da partícula i no momento k. E o algoritmo inteiro do PSO é baseado em 2 equações. A primeira é a equação que define a posição da partícula x e k no momento k mais 1, né, que é no próximo instante, e a outra equação é a equação que define a velocidade, né, o vetor velocidade dessa partícula no instante k mais 1 também. Então, dado que eu tenho uma partícula e a sua velocidade, essas 2 equações aqui
calculam qual vai ser a próxima posição que eu vou estar e com qual direção eu vou estar me locomovendo e com qual intensidade, né? E basicamente a primeira equação, aqui que é a da posição da partícula, basicamente é a minha posição anterior mais a minha nova velocidade, que é justamente a segunda equação aqui. E aqui que é interessante a gente ver que a próxima velocidade da partícula, ela é definida por três fatores, vamos assim dizer. O primeiro fator é o fator de inércia, que a gente chama, que é o seguinte: se uma partícula está se movimentando em uma determinada direção, esse movimento que ela já tem que influenciar na minha próxima direção. Porque é a inércia, né? Se eu estou me locomovendo em uma direção, isso aqui, eu não consigo parar essa direção e simplesmente ignorar ela, né? Eu tenho que considerar ela. E o segundo fator que influencia a velocidade é em relação ao mínimo local. O que é o mínimo local? De todas as posições que aquela partícula já teve, qual que foi a melhor posição que ela já teve? Não necessariamente a posição atual é a melhor posição que ela já teve. Então ela pode ter passado já para uma posição melhor do que ela já está, melhor do que ela está nesse momento agora. E o último fator é o mínimo global. Como as partículas se comunicam entre si, eu devo, né? A menor posição encontrada por todas as partículas também vai influenciar a nova velocidade da minha partícula. E aqui é interessante também ver que além, né, desses vetores que eu falei, dessas velocidades que eu falei, dessas posições, eu tenho constantes aqui também. E essas constantes são constantes de peso. A constante WK define o quanto o fator de inércia influencia na minha próxima velocidade, né? Qual que é o peso desse fator aqui. Esse C1 e o R1 também são... o C1 é uma constante que define o peso do mínimo local, e o R1 é uma variável aleatória entre 0 e 1 que vai ser uma perturbação aí nesse peso. Isso ajuda um pouco a fazer com que o algoritmo não se perca em mínimos locais. E a mesma coisa aqui, eu tenho C2, que é uma constante que define o peso do mínimo global na minha próxima velocidade, e o R2, que é um perturbador também, para perturbar esse peso. Uma constante, uma variável aleatória entre 0 e 1. Eu sei que assim, olhando equações pode ficar um pouco complicado, então eu trouxe aqui um desenho para ficar mais simples. Agora vai ser bem fácil de entender na hora que vocês olharem nesse desenho. E quero dizer aqui que eu consegui entender essa matemática. Então, se eu conseguir entender, eu acho que qualquer pessoa consegue entender, e o negócio é muito simples, porque eu não sou tão bom em matemática assim, e fez sentido para mim. Isso aqui eu consegui entender aí como é que é, o que é essa conta aqui, né? Então imagina que você tem a partícula x e k aqui, a partícula xi no instante k, né? E ela tem uma velocidade vi nesse instante k também. E no caso aqui, ela está se locomovendo para essa direção, como vocês podem estar vendo por essa seta. E eu tenho aqui esse quadradinho que representa o mínimo local que essa partícula já passou, que é o Pi no instante k. E o PGK aqui é o mínimo global, né? De todas as partículas. Esse é o mínimo que já foi encontrado por todas as partículas, né? O ponto mínimo que já foi encontrado por todas as partículas. Então a primeira coisa que eu faço é definir dois novos vetores aqui, que é basicamente a subtração desses dois pontos, que define aí um novo vetor aqui que vai me locomover, né, em direção ao meu mínimo local e que vai me locomover em direção ao mínimo global. Como vocês podem ver, né, esses vetores aqui são justamente os vetores da minha equação aqui. PIK menos XIK e PGK menos XIK. Beleza? E daí, o que eu faço agora é somar, simplesmente isso. Para eu descobrir a próxima posição e velocidade da minha partícula, eu simplesmente somo esses três vetores que eu tenho aqui, V e K, PGK menos XIK, PIK menos XIK, dando um peso respectivo para cada um desses vetores, que é representado por essa imagem aqui. Se vocês verem, eu dei um peso aqui, por exemplo, de meio aqui, tipo, tá metade aqui do vetor, para V e K, dei um peso aqui de, vamos chutar, 0,9 para esse outro, e dei um outro peso aqui,
sei lá, 0,3 para esse outro. Então, quando eu somo esses 3 vetores, eu tenho um novo vetor. E esse novo vetor é a minha nova velocidade, né, no caso. E para eu calcular a minha nova posição, eu pego o meu ponto anterior e somo com essa velocidade. Então, eu tenho a minha nova posição aqui, né, xik mais 1. Vik mais 1, xik mais 1 e acabou. É isso. Assim, esse é o funcionamento aí do PSO, né? E baseado nisso eu atualizo todas as partículas até que e vou mantendo essa variável aqui, computando o mínimo global que eu já achei, né? No final da solução eu vou simplesmente mostrar qual que é esse mínimo global que eu achei. Então vamos lá, vamos para a implementação agora. Como que eu faço esse algoritmo funcionar? A primeira parte é simplesmente inicializar o algoritmo. Eu separei aqui duas partes. Para começar a rodar, né, o PSO, primeiro eu tenho que definir o valor dessas constantes, né, WK, C1 e C2, e também essa Kmax aqui que eu não tinha falado antes, que é o número máximo de iterações que eu posso ter no meu algoritmo aí. Por exemplo, porque senão o algoritmo pode ficar rodando infinitamente e nunca acabar, né? Então eu defino o número máximo de iterações que eu quero rodar. E daí eu inicializo aleatoriamente as posições das partículas, ou eu coloco elas todas em um único ponto, por exemplo. Inicializo também aleatoriamente a velocidade dessas partículas, né? Eu mando cada uma se locomover para um lado de maneira aleatória no começo. E seto um contador aqui que é igual a 1, né? E daí, feito isso, eu vou para a parte de otimização, que é onde eu realmente calculo aí, faço as atualizações dos meus mínimos, né? Então a primeira coisa que eu faço é para cada partícula, x e k, eu avalio a função de custo que eu estou tentando minimizar para essa partícula, né? Por exemplo, se eu estiver tentando minimizar a função esfera, eu avalio qual o valor que essa função vai retornar para esse ponto. E daí, basicamente é o seguinte: se essa variação que eu fiz for menor ou igual ao mínimo local que eu tinha no instante anterior, eu atualizo o meu mínimo local para esse novo valor, né, no caso. Se não, eu só mantenho o meu mínimo local como ele era anteriormente. E a mesma coisa funciona para o mínimo global. Se ela for menor que o mínimo global, eu atualizo o meu mínimo global. E se não, eu só mantenho aqui o meu mínimo global, né? E daí, se a condição de parada for satisfeita, eu paro o algoritmo. Eu posso botar aqui, por exemplo, o número máximo de iterações, né? E se não for satisfeito, eu atualizo a velocidade de todas as partículas, baseado naquela conta que a gente viu. Atualizo a posição também de todas as partículas, baseado naquelas contas que a gente viu. Incremento o meu contador e volto, passo 1 aqui e vou simplesmente, dentro desse loop, rodar meu número máximo de iterações aí até o algoritmo parar, né? E daí, feito isso, né? Basicamente é isso, o algoritmo não tem segredo nenhum. É uma inicialização e depois é um loop que fica rodando ali pelo tanto de iterações que eu defini. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo em Python, né? Que é daquele artigo que eu falei. E no exemplo original ele tinha só colocado a avaliação da função esfera. Só que eu estendi um pouco mais, porque eu achei que estava muito simples só isso. Então eu adicionei mais duas funções aqui, que é a função rastreiging, que é uma função que tem diversos mínimos locais, como vocês podem ver, mas só tem um mínimo global, que é também no ponto 00, né, que tem valor 0. E também a famosa função Rosenbrock, que é usada aí por muita gente, né, para testar esse tipo de algoritmo de otimização. E o mínimo global da Rosenbrock é no ponto 1, que tem o valor 0 aí, né. E daí eu defini alguns parâmetros aqui, né, aqueles pesos lá. No caso, na verdade eu não defini, eu só mantive o que estava lá na implementação original do autor, né. A constante de inércia aí ficou meio, o peso do comportamento cognitivo ficou 1, o do social ficou 2, né, isso aqui é tipo, meu mínimo local tem influência 1, meu mínimo global tem influência 2. Eu defini 100 partículas e a quantidade máxima de iterações eu coloquei 100 também. E eu coloquei todas as partículas na posição 5,5 inicialmente, eu não inicializei aleatoriamente. E eu defini também um espaço de busca para sendo um quadrado que vai do ponto menos 10 até o 10, 10. E vamos lá, vamos abrir aqui o algoritmo para vocês verem. Basicamente aqui eu tenho a definição das minhas 3 funções, né? Só passando muito rapidamente aí, porque o tempo é curto. E aí eu criei uma classe, né? O autor criou uma classe, onde ele salva informações sobre as partículas, né? Que vai salvar a posição atual da partícula, a velocidade,
o ponto mínimo local dela e esse erro aqui que ele define, na verdade, é a avaliação da função. Se a função deu 0, por exemplo, ele salva 0 aqui. Ele avalia a função f e salva aqui nessa variável. Esse aqui, no caso, é o melhor, esse aqui é o atual. O melhor que ele já encontrou e a melhor avaliação, e a avaliação atual, né? E daí a primeira coisa aqui é para inicializar, né? Ele só inicializa aqui aleatoriamente a velocidade e a posição ele pega aquela posição inicial que eu defini lá, que é o ponto 55. Daí ele define 3 métodos aqui. Um método é para evaluate aqui, né? Que no caso ele roda a função que eu estou tentando avaliar, que vai ser uma dessas 3, e atualiza aqui os mínimos dele, né? Basicamente é isso, ele roda a função e faz, se for menor que o meu mínimo local, eu atualizo e assim por diante. E daí depois ele tem uma função aqui para atualizar a velocidade daquela partícula, que é aquela conta que a gente viu lá. Ele define duas variáveis aleatórias aqui, R1 e R2, aí ele calcula aquele vetor de velocidade cognitiva, né, que é baseado no mínimo local que ele já achou, que é aquela subtração de pontos que eu mostrei lá para vocês. E a velocidade social, que é baseada no mínimo global, que é a subtração também. E elas são perturbadas aí pela constante C1 e R1 e C2 e R2, como vocês estão vendo aqui. E a velocidade, então, passa a ser ao W, né, que é aquela constante de inércia, que eu mostrei para vocês, vezes a velocidade atual que ele tem. E ele soma também esses dois vetores aí, que é o que eu acabei de calcular, que é a velocidade cognitiva e a social. E eu tenho a minha velocidade, nova velocidade aí, que eu salvo nessa variável aqui. Por fim, ele tem um último método aqui que é só para ajustar as bordas, né? Se eu sair fora das margens do meu espaço de busca, que eu defini, eu só ajusto aí, né? Tipo, eu só boto eu me coloco na borda aí se eu sair do espaço de busca. Daí depois ele tem uma outra classe aqui para ser a solução do PSO, né? Essa classe basicamente já tem essa função, que eu passo alguns parâmetros aqui para ela, né? Esse aqui é o nome da função que eu estou tentando avaliar, minha função de avaliação, o ponto inicial das partículas, as bordas, né? As margens do meu espaço de busca, o número de partículas e o máximo de iterações. Basicamente isso. E aqui é onde acontece toda a mágica, né? Eu faço algumas inicializações aqui, e daí, aqui, dentro essa aqui é a parte de inicialização, né, que eu falei. Como já tem o máximo de iterações aqui, as minhas constantes eu defini aqui em cima, né? Aqui, estão definidas as minhas constantes. Então eu só adiciono as minhas partículas aqui no array e depois fico iterando aqui, otimizando as coisas. E no final eu imprimo aí a solução, né? Eu mandei imprimir o nome da função que eu estou tentando otimizar, a melhor posição encontrada e a solução dessa melhor posição, né? Aí eu mandei rodar para a esfera, para a string, para o Rosenbrock. Então vou rodar aqui para vocês verem. E daí, aqui que a gente pode ver um negócio interessante agora. A função esfera deu quase 0,0 aqui, como vocês podem ver. Deu alguma coisa aqui, vezes 10 elevado a menos 12. E aqui alguma coisa vezes 10 elevado a menos 11. E o resultado deu 0, alguma coisa vezes 10 elevado a menos 22. Então é bem próximo de 0. Ele chegou bem perto aí mesmo da solução real, né? A rastring, por outro lado, ficou presa no mínimo local, como vocês podem ver. E a solução dela é 0, né, no mínimo global, e ela deu 24 aqui. Já a Rosenbrock, ela conseguiu também chegar bem perto aí da solução, né? Ela chegou aqui a 1 e 1, e o número bem próximo de 0 também, né? 2 e pouquinho vezes 10 elevado a 19. Vocês podem ver que eu posso rodar aqui diversas vezes e a rastring nunca chega. Ela sempre vai ficar presa nesse mínimo local com esses parâmetros que eu mostrei, né? E talvez o motivo disso seja justamente eu definir aqui esse ponto inicial de cada partícula como sendo 5,5. Como eu defini como 5,5, ela está muito próxima da solução que ele está encontrando aqui, que é o 4,97.
Então, como ela está muito próxima, eu acho que ele já chega muito rapidamente perto desse mínimo local e depois não consegue sair dali. Então, é isso que eu suspeito. E então, basicamente é isso, né? Vocês puderam ver aí que é muito simples, né? A utilização do Particle Swarm Optimization. É um algoritmo bem simples mesmo. E esse algoritmo em Python aqui pode ser portado para qualquer linguagem, basicamente. Eu posso adaptar qualquer função aqui que eu quiser minimizar, né? No caso. Eu posso simplesmente criar a função aqui e tentar minimizar ela. E por isso que eu falei que ela é versátil aqui, nem fácil de implementar. E o único contra é que pode ficar aí preso em mínimos locais em alguns casos, mas isso pode ser solucionado através dos parâmetros, né? De constante de inércia, constante cognitiva, comportamento cognitivo, comportamento social. Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro aí. E qualquer dúvida, só perguntar aí nos comentários, beleza? Abração, pessoal. Até mais.